Olá, eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Alura, tô aqui em mais um episódio de Guia de Carreira. Pois é, a gente vai investigando esse site, o Tech Guide, que é um site aberto, open source, onde a gente escolheu, a gente da Alura, e não só da Alura, pessoas da comunidade, pessoas que estão envolvidas com Python, a gente escolheu caminhos possíveis para você seguir no aprendizado, na sua jornada de Python. Então, se você acessar o techguide.sh e clicar em Python, você pode acompanhar, inclusive o pessoal está sempre colocando aí na tela, você pode estar vendo ao lado aí no vídeo do YouTube, um pouco de como funciona. Em cada um desses níveis de profundidade de especialização, a gente vai avançando em temas de Python no back-end para a web. E nessa parte mais horizontal, ortogonal, né, a parte mais generalista, tem assuntos que envolvem o dia a dia de pessoas que trabalham com Python, que não necessariamente você vai usar. Pode ser que você use desde o primeiro dia, pode ser que você demore para usar. Então, o que eu quero trazer aqui, a proposta desse episódio do HipsterStube da Alura, é que você possa criar o seu próprio guia. Você pode, inclusive, clicar aí embaixo, tem um botão download, exportar e baixar esse guia, que vai exportar para Markdown, para Google Docs, para Notion, e você vai poder fazer ticks, né? Meu objetivo é que quem está aqui ouvindo a gente, essa conversa, quem vai participar aqui dessa conversa com a gente, daqui a um mês, daqui a 6 meses, volte aqui no comentário, além de dar o like, o joinha e o subscribe, as pessoas que estão aqui com a gente, você vai deixar falando, olha, 3 meses atrás vi esse episódio, aqui tá meu guia que eu fiz no Google Docs, e eu já evoluí pra cá e pra cá, inclusive acredito que vocês poderiam melhorar assim. É isso que a gente quer trazer pra comunidade, porque uma dúvida que aparece com frequência, não só na plataforma do Python, é, o que eu estudo agora? Todo mundo pergunta, vocês também ouvem bastante, não é? Ai, olha, eu tô... Não é? Todo mundo fala, e agora? Qual que é o próximo? Porque... E cada pessoa tem uma opinião. Então, se você for fazer essa pergunta cada dia para uma pessoa desenvolvedora sênior, você vai ouvir respostas diferentes e toda hora mudar a sua rota. Que não tem problema mudar a rota, o problema é você mudar cada dia a sua rota. Então, aqui, o Tech Guide vem tentar te ajudar nesse problema. Solucionar não dá. A gente vem tentar solucionar. É uma das hipóteses para você estudar. Tem várias. Tem vários guias de carreira de comunidade. Tem o tal do Roadmap SH. Tem sites e Google Docs. Esse aqui é um que a gente criou com código open source. E para essa conversa do guia de Python, eu tô aqui com a Débora Tanis, que é engenheira de software sênior na Axonius. Isso. E também mentora ali do Big Open Source Sibling. Vamos deixar os links para os projetos. Tudo bom com você, Débora? Tudo ótimo, feliz de estar aqui. Que bom, obrigado pela sua vinda. E eu tô também com o Guilherme Silveira, que é o líder de inovação aqui da Alura e cofundador, meu irmão também. Tudo bom, Gui? Tudo bom, Paulo. E para completar o time, eu tô com a Carla Vieira, que é engenheira de dados, mestranda e Google Developer Expert em Machine Learning e Inteligência Artificial. Tudo bom, Carla? Tudo bem, e você, Paulo? Tudo bem também. Eu acho que é engraçado, a gente já começa a ver, né, que no Python tem essa mistura do back-end, do Django, do ciência de dados com scripts. É interessante ver que essa linguagem pegou não só o back-end com força, mas várias outras áreas. Para a gente começar a conversa, eu queria atacar esse primeiro nível de profundidade. O primeiro momento que uma pessoa começa a estudar Python, trabalhar com Python, independente se ela já conhece uma outra linguagem ou não. Aí aqui, se você for ver, a gente está focando bastante no Tech Guide em bibliotecas, pacotes principais e os fundamentos do Python. E aí eu queria saber de vocês, independente, esse aqui é até independente, né? Não é só na web. O que no Python aparece com muita frequência, não tem como escapar, seja de biblioteca padrão, ou seja de biblioteca que a gente puxa, que a gente usa muito? O que a gente usa muito de coleções? O que a gente usa muito de testes? O que a gente usa muito de leitura de arquivo e etc? Porque tem coisas que não dá para fugir, que se você tenta fugir, você começa a trabalhar um pouco, começa a desenvolver um pouco, logo mais vão aparecer as barreiras que tá te faltando, tem lacunas no seu conhecimento, você fala, não, faz assim que dá certo. Faz assim que dá certo, os primeiros 6 meses, ok. Depois de um tempo, a gente precisa começar a preencher esses gaps. Quais são as principais bibliotecas e APIs do core do Python que eu preciso saber? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Assim, cara, na verdade, vou dar um passo para trás. E antes de começar a falar de biblioteca, essas coisas, eu acho que um fundamento extremamente importante de... para onde que eu começo a pensar em Python é olhar os tipos básicos de Python. Então,
quais são os tipos que a linguagem tem. Então, ela tem string, ela tem inteiro. E o que eu consigo e não consigo fazer com esses tipos. Porque tem um conceito que muitas pessoas acabam pensando errado em Python, que é que Python é essa linguagem super livre que deixa você fazer tudo que você quiser. Sem você precisar se preocupar com qual que é o tipo. Eu vou tentar aqui fazer uma conta envolvendo string e inteiro. Isso não funciona em Python. Isso funciona em outras linguagens, que nem JavaScript e tudo mais, que tem algumas similaridades, mas em Python não funciona. Então, acho que uma primeira coisa é começar a entender esses tipos básicos e o que dá para você fazer com eles, né? Quais são as contas, as operações e tudo mais. E brincar com isso. Brincar, ver stack trace, ver... Nossa, eu tentei fazer um negócio e deu errado, quebrou. Como é que aparece isso na minha tela? Como é que eu sei que isso daqui quebrou? Acho que esse é o que eu diria, tipo, começa por aí. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa antes de passar para a Lib. Não, eu acho que isso é bem legal, porque as pessoas têm essa impressão de que Python é uma linguagem que não é tipada. Não é que ela não é tipada, ela é fortemente tipada, né? Ela tem os seus tipos, tanto que cada vez mais a documentação de Python tem recomendado usar uma boa prática, né? Você definir e declarar os tipos, antes isso não era feito. Hoje já o pessoal tem usado mais documentação dentro do seu código, né? Tudo isso acaba ajudando quem está começando também. A ver um código Python que está mais documentado, a pessoa consegue entender o que está acontecendo ali, quais são as variáveis que estão sendo utilizadas, o que aquele método faz. Então, essa questão do tipo é bem legal reforçar mesmo. Eu gosto de separar, eu tenho 2 grupos de pessoas que costumam ensinar, talvez, ou trabalhar com a educação. Então, um é, por exemplo, a pessoa que está aprendendo, que quer focar em data science, machine learning, etc. Aí eu jogo na fogueira. Eu jogo, olha, vamos usar pandas. E olha, roda esse comando aqui que você já carregou um CSV da internet com uma linha, né? Duas, na verdade, né? Um import pandas e um open. Você já tem uma tabelona e não sei o quê. Porque traz uma alegria na vida das pessoas. Você já ter a tabela e poder manipular ela. E ela ainda não viu nada disso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque é muito incentivadora, certo? Em vez de que, vou fazer uma conta, vou fazer não sei o quê. Que, poxa, né? Se a gente não tem aquela vontade que provavelmente vocês tiveram, eu também tive na minha começo, né? Se a gente não tem isso ainda, é muito duro, né? Começar com as coisas pequenas, né? De tamanho pequenas, mas que são base. Então, eu acho que é muito legal para quem tem esse interesse de ir para Data Science, Machine Learning, começar já com, vou carregar um CSV e começar a manipular ele. E para quem não, né? Para quem não vai para esse lado, vai provavelmente para um lado mais web, alguma coisa do gênero, aí também tentar ir o mais rápido possível, passar um pouco por tipagem, mas eu não me aprofundaria tanto, sabe? Não me aprofundaria tanto. Para mim, tipagem é uma coisa absurdamente importante, né? Eu vim de Java, vim de outras linguagens antes, mas vim de Java, então tipagem forte, várias outras coisas são importantes para mim. Mas eu também sempre tento buscar um pouco disso, sabe? Da pessoa ter um resultado. Então, assim que der para ela fazer uma linha de Flask, para ela entrar no navegador e ver um resultado e ficar feliz de novo, eu fico feliz. E aí ela passar a explorar essa questão dos tipos, etc. E entendendo cada vez mais essa base. Para usar essas coisas, e essas bibliotecas do padrão? O que a gente usa de coleção? O que a gente usa de teste? O que a gente usa muito de métodos dicionários? O que aparece com muita frequência? Olha, em Python, é que tem 2 questões, né? Como o Gui já adiantou ali, essa questão de data science, tem muitas bibliotecas prontas, que já vão estar usando essas estruturas por trás, e aí você vê um resultado mais rápido, que é super motivador, né? Quando você começa a aprender front-end, você vai ali fazer uma página HTML e você já vê algo acontecendo. Quando você vai para alguma linguagem que não é front, mesmo que seja para dados ou para back, você tem essa necessidade de, eu não quero escrever uma função que calcula a área de um quadrado. Eu quero ver algo acontecendo. Então, sobre bibliotecas, para a parte de data science, o Gui até citou o Pandas, né, que é bem legal. Para a parte de Python, back mesmo, eu acho que vale a pessoa vai usar, assim, eu sempre costumo reforçar que todas as estruturas que você vai usar existem em todas as linguagens. Todas as linguagens têm o mesmo problema. Então, vai ter lista. Python se usa muito de dicionários, né, e você tem formas específicas de escrever esse dicionário, mas é embutido na linguagem já, né? É uma coisa muito... Você utiliza... Pelo menos eu utilizo muito dicionário. Também que eu não tenho codado quanto eu gostaria, mas... Isso acontece em algum momento. Mas eu acho que dicionário é uma estrutura que você usa muito. Lista. Você aprender a trabalhar com geradores. Eu acho que é bem importante. Talvez eu esteja adiantando o T, mas... Acontece aqui, né? Acontece nesse programa. Geradores é uma coisa que eu descobri quando eu comecei a estudar e eu achei fantástico, né? Dentro do Python, você conseguir com uma linha
conseguir escrever um laço junto que já gera uma lista. É bem fantástico, assim. Mas eu vou citar essas duas para não tomar o tempo de vocês. Mas lista, dicionário e a questão de usar os geradores para trabalhar com essas estruturas. Eu diria, assim como vocês falam, lista e dicionário é o feijão com arroz. Então, é o que você precisa saber. Mas, além disso, é muito interessante entender umas outras estruturas que a gente tem dentro de Python que são muito úteis para resolverem diversos problemas, que são os sets e também as tuplas. São duas coisas muito interessantes de puxar. E mesmo dentro de dicionário, ele é o mais parecido com o objeto, né, do JavaScript, mas tem muitas formas diferentes de você trabalhar com um dicionário. Então, você pode, depois que você começar a estudar mais dicionário, dar uma aprofundada em, beleza, então o que são default dicts, né, que é um outro tipo de dicionário que tem algumas funcionalidades a mais e tem outros que dá para ir incrementando. Essas são coisas legais. Mas em relação à biblioteca mesmo, a funções que são muito legais para esse primeiro momento de você conhecer, eu acho que a mais importante de todas é a requests, que é o que permite a gente fazer requisições a outras APIs dentro do Python. E uma vez que você começa a brincar com isso... Requisição HTTP mesmo. Requisição HTTP mesmo, exatamente, né? Então, isso inclusive tem aqui num lado paralelo do T, né? Então, você entender o que é HTTP, entender como é que funciona essa comunicação entre o que você está desenvolvendo e outra API. É muito... Quando você começa a trabalhar com requests, você começa a deixar essas coisas mais palpáveis. Você começa a conseguir ver, tipo, beleza, então eu consegui informação de outro lugar. E como é que eu trabalho com isso? Naturalmente, você vai acabar se desenvolvendo. E como eu falei, assim, igual antes, eu acho que o segredo para ir quando eu falo explorar essa lib, né? O que isso significa? Vai tentando qualquer coisa. Tenta bater numa API que existe, mas tenta bater também numa API que não existe. Inventa um site, sabe? E vê o que acontece, que tipo de erro que você recebe, sabe? No fim, isso é muito importante para o nosso aprendizado. A gente conseguir... quanto mais cedo a gente vai chegando nesses erros, mais no futuro isso vira experiência para a gente conseguir sacar mais rápido quais são os problemas que estão acontecendo com o nosso código. Porque a gente não precisa ter medo de problema acontecer com o nosso código. A gente tem que ter certeza, porque isso com certeza vai acontecer. Então, como é que a gente se adianta, né, em relação a essas coisas? Eu acho que algumas coisas desse primeiro momento é justo para a gente ter um embasamento mínimo de entender o que está acontecendo. Porque se a gente está usando arrays e achando que aquilo não é dicionário, você pode ter surpresas na frente. Se você está fazendo requests e você não entende nada de HTTP, e você só está copiando e colando um trecho porque você leu que no Stack Overflow é assim que você chama a API da Bolsa de Valores, qualquer coisa que sai do trilho é um pavor. Então, acho que a gente coloca, não só aqui no Tech Guide, na Alura também, a gente coloca muito isso de... Você precisa sempre saber um pouco mais do que você usa no dia a dia, senão... E quanto mais a sua senioridade, às vezes saber dois passos a mais para entender com profundidade, mesmo que eu não preciso saber os algoritmos de como funcionam os dicionários do Python. Mas se você tiver uma mínima curiosidade de ler um pouquinho, entendeu? Com certeza, em algum momento, isso vai ser útil para você e vai ser uma diferenciação de travar, de ficar com medo daqueles momentos, né, que assustam a gente. Quando eu comecei a estudar Python, isso faz uns 5 anos, e em algum momento surgiu aquela dúvida de como você aprofunda. Eu acho que esse guide vem muito nessa linha também, né, de fazer um check do que eu já sei e o que mais tem a explorar, porque às vezes eu sinto falta de conteúdo avançado em português, né, daquela pessoa que já tá ali 1 ano trabalhando, já tá estudando e fala, eu quero avançar, eu quero especializar, como você falou, não, eu quero entender como que o Python, como os dicionários são feitos, né, estudar default dict, estudar outras estruturas. E eu acho isso muito legal, porque... Eu posso fazer recomendação de livro? Claro. Tá. O Python Fluente não é um livro para iniciantes, se você está começando a estudar agora. Calma, mas por que eu tô citando esse livro? É legal você saber que ele existe, né? Porque em um certo momento, algumas aprofundadas em algumas estruturas te ajudam a descobrir que a linguagem já tem coisas prontas que você estava criando. E aquilo já existe na linguagem. Existe como recurso, ferramenta que você não conhecia. Feito melhor e mais rápido. Mais rápido, né? Já foi pensado, você não vai ter que escrever muitas linhas de código, não vai ser só importar um método que já existe. Então, eu só tô citando para
ter ali em mente que é uma forma legal de conhecer mais. E a gente pode começar a trazer esses conceitos pro guide também, né? Perfeito. E, inclusive, a autoria de um brasileiro que deixa a gente muito orgulhoso. Queria comentar uma técnica que eu uso bastante para fazer esse tipo de coisa, que é assim, são essas duas situações, né? Que é de sempre dar um passo à frente e essa de a gente, né? Depois que a gente chega em algum momento, a gente quer estar entendendo mais as coisas, né? Do que a gente usa. Que é sempre, sem exceção, quando eu abro uma documentação porque eu estou procurando alguma coisa e eu leio lá, método de contagem do counter, né? Que conta repetições baseado num dicionário, numa lista, seja o que for. Então eu achei esse método lá na documentação do Python. Eu leio o que eu preciso, beleza, vou resolver o meu problema. O que eu faço agora é, eu leio um pouco mais, eu leio a próxima função. Ou eu scrollo aleatório e leio uma função aleatória. Então eu sempre leio alguma coisa a mais do que aquilo, porque eu já tô lá, eu já tô na documentação. Eu já tô na documentação, já tô com a cabeça no modo de aprender, no modo de conectar, onde que eu vou usar isso na minha vida, não sei o que. Vai me custar 1 minuto. E aquele 1 minuto vai me trazer mais conhecimento que em algum dia lá pra frente, quando eu precisar de alguma coisa parecida, eu sei, opa, não é porque eu vou decorar, não vou decorar. Falo, olha, eu lembro que no counter tinha alguma coisa que fazia isso, deixa eu procurar. E aí eu procuro e eu encontro. Então eu uso muito isso, de sempre que eu vou pra documentação, eu tento ver um pouco mais do que eu preciso. Perfeito. E sempre, eu acho que ser curioso é muito importante quando você está aprendendo, né? Então, entender se tem uma estrutura, como a Deb citou, o Default Dict, mas para que ele foi criado? Como que ele foi pensado? Né? Para que ele serve? Né? Você vê o código Python que cria aquela estrutura. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que isso também entra um pouco na linha do Gui, de aprofundar um pouquinho. Não precisa aprofundar muito, mas é legal você ter estimular essa curiosidade sempre, porque você vai estar sempre avançando, você não vai se sentir estagnado. E Paulo, só para dar uma geral, tudo isso que a gente está citando são temas que aparecem nessa base do T, no primeiro nível de profundidade. Então aparece coleções, aparece várias dessas questões. Aí a questão é o quanto a gente se aprofunda em cada uma delas, né? Essa é uma questão. Mas todos esses itens estão meio que aparecendo aí, né? Como Dentro de base. cada um desses cards tem aqui, ó, listas e tuplas, polimorfismos de coleções, conjuntos e dicionários. A maioria dos que a gente está colocando estão, se você clicar, tem nesse card. Inclusive tem links para artigos, vídeos pra gente ver. Óbvio, aqui às vezes a gente tá indo um pouco mais, um pouco menos. Que fica também claro que isso aqui não é... Quando você exportar, você pode inclusive deletar algumas dessas linhas. Ah, não, eu não quero estudar tuplas, sei lá eu por quê. Ou eu quero estudar essas outras coleções, porque para mim eu vou usar muitas árvores e grafos, porque eu trabalho com rotas entre cidades, eu não sei. Então eu vou precisar estudar isso. Então vai depender de cada um para formar. Isso já mostra, né, essa elasticidade que vai ter. Boa, acho que uma coisa que eu adicionaria, que não tem, então você que está em casa já adiciona aí no seu, ter aí na sua base, que eu acho que não tá aqui porque pode, às vezes, parecer óbvio para muitas pessoas, mas não necessariamente é, especialmente para quem tá começando agora. Acho que uma coisa muito importante é você aprender a mexer na linha de comando, né? Aprender a mexer no terminal e não ter medo de fazer isso, né? Então, quando for rodar Python, aprenda a rodar Python no seu computador, no terminal. Veja como é que isso acontece, porque isso vai te dar um poder de prototipar, de testar as coisas na hora muito mais rápido e vai ir tirando um pouquinho esse medo de ir testando as coisas, porque no fim é isso, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai testando as coisas, não tem jeito. Então, se você não não tem muita familiaridade com linha de comando, vê lá a tela preta e já fica tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Já coloca aí na lista para perder esse medo. Não é um bicho de 7 cabeças, é bem, bem tranquilo de mexer uma vez que você pega os comandos básicos e isso vai te ajudar bastante. Vou adicionar sobre teste que você tinha comentado e a gente acabou não falando, mas aí eu acho que se você quer estudar teste, eu acho que a biblioteca PyTest, né, bem tranquilo, e é legal estudar e entender como que Python estrutura os testes, como que são os testes unitários, testes funcionais, né, que é uma coisa cross para todas a área de programação, dados, tecnologia, você precisa aprender sobre teste, mas aí vai na biblioteca de PyTest para entender, a documentação é boa também, para entender melhor quais estruturas já tem ali criadas, né, eu quero fazer um teste que usa os mesmos parâmetros que outro teste, isso já existe, aí tem que estudar como fazer. Né? Então, PyTest é bem boa. E nesse segundo momento de trabalhar com Python, ou quando a gente está se envolvendo bastante nessa parte mais do back-end, algo que aparece bastante é essa oportunidade de trabalhar na web. Então, tem 2 grandes frameworks, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Na verdade, tem 1000 frameworks web. E a gente fica na dúvida de escolher só um para apresentar para quem está aprendendo, para guiar e falar, olha, vai por aqui.
Mas como tem dois grandes e que são relativamente diferentes e que têm espaço no mercado, eu queria que vocês colocassem tanto sobre o Django quanto o Flask. O que eles fazem se eu quiser trabalhar com web para criar um site, criar um CRUD, um sisteminha de cadastro. Eu consigo, basta utilizá-los, ou eu preciso também de um frameworkzinho para gravar no banco e de um para fazer as chamadas do front-end, misturar com front-end. Como que é o cenário do Python no back-end? Porque é curioso, né? Todo esse movimento no data science do Python, mas onde ele nasceu não, mas onde ele ganhou a primeira força, a primeira onda de força foi na web, no back-end da web. Como que estão esses frameworks hoje em dia? O que eu preciso conhecer minimamente deles? Tá, eu vou começar pelo Django. Eu trabalhei muito tempo com Django e eu nunca tinha trabalhado com Python para web. Né? Eu tinha até um certo receio, né? Mas quando eu trabalhei com Django, o Flask é semelhante. Trabalhei com os dois. O Django, eu acho que o mais interessante de você estudar... Porque assim, você vai começar... Vou começar um site meu pessoal Django. Você vai entrar na plataforma, ali na documentação, vai ter um passo a passo. Como criar seu site, gerar um localhost, que você já vai acessar um link e ter alguma visualização ali. Né? Então, ele oferece uma visualização muito boa. Né? Antes de você precisar fazer um front, por exemplo, fazer um sistema de cadastro CRUD para estudar, ele já oferece toda uma interface muito boa para isso, meio que pronta, assim. É um comandinho para eu gerar esse scaffold, esse projeto mínimo, ou na web eu consigo criar? O Django tem a ORM dele. Então, quando você for criar um sistema de cadastro, você vai ter que conectar com um banco de dados. Né? Então, ele vai ter uma ORM que vai fazer essa interface com o banco de dados. Então, quando você cria uma classe dentro do Django, essa classe vai ter uma representação no banco. Então, por exemplo, criar uma classe chamada clientes. Você vai definir uma série de atributos ali, o nome, que vai ser uma string, a idade, que vai ser um int, e isso vai estar refletido no banco como uma tabela. Então, no Django, essa parte de mapeamento objeto relacional já vem com o framework do Django para gravar nos bancos de dados. Eu nem preciso plugar o outro aqui. Ele já tem Ele já dele. tem isso pronto. Mesmo que ele use alguma coisa por baixo, ele já tem um dele. É bem facilitado isso. E aí ele já vai estar criando uma tabela no seu banco, né? Depois você tem que fazer a conexão certinho com o banco. Pode ser o mais simples possível, SQLite, algo do tipo. Mas ele já faz essa conexão. Aí quando você tem essa conexão, fica muito mais fácil. Ele já cria umas interfaces que a gente chama de Django Admin. Então ele vai gerar uma interface para fazer usuário e senha, para você fazer login. Né, vai gerar uma interface para você visualizar todas as tabelas que você tem, quais objetos estão criados, deletar o objeto. Então, dentro do próprio Django já tem o Django Admin e o ORM. Eu acho que é legal estudar porque já vai facilitar muito essa parte de criar um CRUD, ver algo funcionando e tudo mais. Eu acho que depende muito de qual que é o seu propósito, né? Então, assim, se você quer criar uma coisa que tenha uma interface e que seja muito mais robusta, tem um banco de dados que nem se você quer criar o seu próprio e-commerce ou alguma coisa assim, Django é uma ótima pedida e eu diria para você começar a estudar por esse framework, porque ele já traz nele mesmo várias coisas que facilitam você fazer isso. Agora, se você quer começar estudando algum framework que vai te dar a possibilidade de criar endpoints, de criar o seu próprio servicinho, eu diria para começar com Flask, porque Flask foi o primeiro framework que eu conheci e ele é extremamente simples. Com uma página de 5 ou 6 linhas, você consegue criar um endpoint e você já consegue começar a brincar com ele. E isso é muito legal. Isso dá para fazer bastante coisa. Assim, você pensa, o que eu consigo fazer com o endpoint? Você consegue fazer bastante coisa. Você consegue já treinar isso de como é que você sobe isso localmente na sua máquina, no seu serviço e faz requisição para isso. Você consegue fazer outras coisas que não precisam de interface. Então, por exemplo, eu tenho... Se alguém quiser procurar também, começar a estudar Flask, assim, do nada, não tem algum projeto para fazer e quiser um de exemplo, eu tenho alguns vídeos no YouTube que estão livres, é só procurar lá. Tá aqui o link já apareceu. Tá aqui o link, tá aqui. Okay. Que são sobre como criar bots no Telegram usando Python, que é basicamente você criar um endpoint Flask sozinho e você já tem um bot no Telegram. Então aí o Flask acaba sendo usado não para um CRUD e ele se adapta a uma API que é um padrãozinho que o Telegram dá. Então você está criando uma APIzinha REST para o Telegram consumir.
Exatamente, assim, você cria lá o seu endpoint e aí, basicamente, o que acontece é que no Telegram, quando você consegue configurar isso, no vídeo eu explico melhor, né, mas você consegue configurar que cada vez que você recebe uma mensagem no Telegram, ele vai bater em algum endpoint, que pode ser qualquer coisa. Aí, no caso, você coloca lá o seu endpoint para ele bater. E aí você consegue ir fazendo sua comunicação e tudo mais. No caso, o Flask, o que eu acho legal de começar aprendendo Flask é que aí você consegue ir fazendo ele crescer, o seu projeto crescer de acordo com a sua necessidade. Então, se você não precisar mexer com banco de dados, você precisar só, sei lá, de um endpoint que faz alguma conta e te retorna alguma coisa, você consegue começar lá do pequeno. Mas se você quiser juntar com banco de dados, você consegue procurar alguma biblioteca que integra com banco de dados, ou então você consegue fazer sua própria integração com banco de dados, escolher o banco de dados que você quer e integrar lá no seu endpoint. E aí você vai crescendo o seu projeto sem muita pressa, necessariamente. Você consegue focar o seu estudo aonde você acha que é mais interessante. E aí tem isso, né? Pô, como é que eu sei o que é mais interessante para mim? Aí vai depender se você quer ir para ciência de dados, por exemplo, se você quer ir para o que você quer fazer da vida, né? Aí a gente pode falar mais de alguns exemplos, mas é um ótimo framework para você começar. Eu usava ele muito em ciência de dados e era basicamente isso de a gente precisava de um endpoint que recebia dados e guardava esses dados direto no banco de dados. E ele era bem simples, então a gente não precisava de um framework tão robusto quanto o Django, porque Django ele é uma bazuca, ele é gigante, ele deixa você criar interface web, ele traz um monte de funcionalidade que não necessariamente você precisa, e lógico, você consegue configurar para não usar todas ao mesmo tempo, mas é isso, ele é massivo. Então, eu diria assim, para quem tá começando agora, começar com Flask e depois ir para Django, até para ver quais são as diferenças, né, começar com o que te dá mais coisa depois. Vou talvez só tentar dar um outro exemplo para esses dois casos, né? O Flask, então, ele é menor, né? Como foi falado, ele é menor no sentido de ter mais opiniões em coisas que você deve fazer, como você deve fazê-las. Então, ele vai te dar a web e ele vai te dar uma engine de renderização das suas páginas HTML. Basicamente isso. E o Django vai te dar mais um monte de coisa que te ajuda com um monte de coisa que você pode querer. Então, o que é comum? Se você tem, por exemplo, eu vim de Data Science, aprendi um pouco, tenho um modelo que eu treinei preditivo. Queria colocar isso na web. Colocar isso no Flask, 2 palitos. Carrega o modelo no load, coloca um método que recebe os parâmetros e devolve o resultado e acabou. 10 linhas de código, você tem isso. Escalar, etc, outros 500. Mas você tem isso com 10 linhas de código lá. Quero fazer um CRUD, e aí matou, né? O CRUD, quero fazer um cadastro de alguma coisa. Boa sorte no Flask, você vai ter muito mais trabalho, né? No Django tá lá, né? Saiu da caixinha, já tá lá. Você definiu a classe, tá lá as coisas acontecendo magicamente com toda a infraestrutura de admin, de não sei o que você vai querer, né? Pra debugar coisas, etc, né? Então, eu acho que é um pouco disso, isso já ajuda muito, né? Você veio principalmente se você vem de um modelo, você acabou de treinar um modelo, quer colocar isso para testar, você aprender isso no Flask 2 segundos. Se você quer fazer alguma coisa palpável rápido, ou se você quer aprender com mais profundidade, porque é isso, o Django, ele te dá as coisas com muita facilidade para você fazer um negócio rapidinho, 2 palitos, mas ao mesmo tempo isso vem Esconde coisas. Exatamente, tem muita coisa abstraída, tem muita coisa que roda por debaixo dos panos, então às vezes é mais difícil você conseguir absorver todos os conceitos. Então, aí vai muito de cada pessoa, né? Então tem pessoas que elas aprendem muito mais indo mais com mais profundidade nas coisas e fazendo as coisas elas mesmas. Tem gente que aprende mais tendo o negócio pronto lá e depois desconstruindo. Então, vai depender. E isso é um reflexo direto daquela época do Rails, que o Rails pegou força, não sei o quê, e as várias linguagens criaram os vários frameworks copiando a ideia de que o Rails tinha opinião em todas as ferramentas, certo? Então você tem tudo ali, já tá tudo pronto, rapidamente você cria algo. O Rails foi o primeiro desses frameworks que se popularizaram, que fazia tudo, fazia um mapeamento do objeto relacional, fazia o login e senha, fazia autenticação, controle e autorização, e aí veio, né? Aí o Spring começou a puxar isso, aí o Node, aí agora o Django, aí o Laravel, todo mundo foi para esse full, e alguns outros decidiram falar, não, eu só faço uma camadinha muito especializada, porque eu quero ser, não necessariamente desempenho, né? Mas o Flask, eu quero te dar, serve para qualquer coisa, e aí eu não quero entrar nisso aí, porque quero fazer só o mínimo, porque aí fica bom para
coisas como o Telegram. Senão você vai colocar aquele canhãozão. De novo, eu tô usando esses termos canhão e pesado, não quer dizer que ele vai ser mais devagar. Mas que vai começar a te esconder coisas que talvez você quisesse estar mais próximo do que é da web. Aqui a gente está falando na carreira de Python mais focado em web, a gente vai chegar lá um pouco de data science, cruzar com outro episódio. E aqui para web, às vezes você quer só web. Eu não quero banco de dados, eu não quero login. Eu quero web, HTTP. Tô criando alguém que vai bater em algum lugar para chamar uma API ou para fazer usar o tal do requests. Então acho que fica bem esses dois caminhos do Django, que você quer criar uma aplicação completa web, ou o Flask, que você está envolvido na web, mas não é uma aplicação tradicional que pareça um CRUD com cadastros e sistemas, não é? E logins e sites. Exatamente. E aí, assim, qual dos dois é mais usado, né? Acho que isso é uma pergunta que podem perguntar, né? Tipo, tá, beleza, se eu for escolher só um, qual que eu escolho? Putz. Essa é uma ótima pergunta. A resposta é putz, porque tem várias empresas que usam os dois, assim, em diferentes ocasiões. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinham vários times de Python, metade dos projetos era em Flask, metade dos projetos era em Django, sabe? Então, mesmo dentro de uma mesma empresa, as coisas podem estar divididas, porque é isso, depende muito de qual que é o propósito daquele projeto, o quanto de funcionalidade ele vai ter e tudo mais. Então, eu diria que vale a pena conhecer os dois superficialmente antes e aí depois se aprofundar em algum que queira mais. Acho que você pessoalmente se interesse mais, sabe? Porque, no fim, é isso, os dois são bastante usados. E ainda, assim, tem vários outros, né? Então, a gente nem falou aqui de bot ou de outras coisas, porque esses são ainda menos usados, mas acho que os dois mais usados são esses daí. Uma coisa que, para quem chegou nessa etapa do nível aqui, desse nível T, e tá fazendo as suas primeiras APIs e testando elas, uma dica que eu dou que é muito boa e eu só fui conhecer muito depois na minha carreira, mas existe um site chamado Python Anywhere, que ele é muito bom para se você quer... Porque todos esses frameworks você pode subir eles localmente e você roda lá na sua máquina e você consegue acessar seus endpoints através do localhost e tudo mais. Mas o Python Anywhere, ele te possibilita usar servidores deles de graça para você subir suas aplicações Flask, Django e tudo mais. E aí você consegue... É assim que a gente faz com que o Telegram consiga se comunicar com os nossos endpoints. Por exemplo, a gente sobe pro Python Anywhere, podia ser para qualquer servidor, mas em vez de usar um ele cloud é de graça. e configurar mais, lá já tá um pouquinho mais pronto. Exatamente, porque ele é feito para Python, né? Então você consegue subir as suas coisas e falar para os seus pais, tipo, entra aí nesse site para ver. Fui eu que fiz. E tal. Então, de uma forma bem rápida. Isso é bem massa. Enquanto a gente vai avançando aqui no nosso aprendizado de Python e você já vai clicando, dando subscribe no canal da Lura, chega um momento da gente ver alguns fundamentos mais avançados da linguagem. Então, hoje o Python possibilita até opcionalmente, pelo que eu entendo, a tipagem estática, onde você possa declarar o tipo daquela variável e ela não muda mais. E que fica mais próximo de algumas outras linguagens. E é curioso que todas as linguagens que têm tipagem puramente dinâmica têm ido um pouco para essa abordagem, não é? De ter pelo menos opcional. Assim como tem outros pontos aqui, tem de metaprogramação e reflection e um monte de coisa. E tem também Python assíncrono com corrigir. Então, o que do Python avançado da linguagem começa a se fazer necessário depois que a gente já está trabalhando na web, depois que eu já fiz um projeto, eu falo, opa, agora chegou a hora de eu dar um passo além e entender coisas que estão aí no fundamento. Pô, eu acho que uma coisa além em Python que é interessante de estudar é a parte de assincronicidade, que aqui tá como corrotinas, né? Então, ver como que você consegue usar isso para deixar códigos que você tem mais eficientes, né? Então, Python tem essa questão de que ele não é assíncrono, né? Nada vai ser... Realmente, as coisas elas não vão rodar em paralelo e tudo mais, só que mesmo assim, Python possibilita a sincronicidade até certo nível. E é bem importante, assim, é bem legal você conhecer essa funcionalidade dele, conhecer a biblioteca e testar algumas coisas lá, testar algumas coisas com as threads de Python para
saber os conceitos, né? Porque no fim são conceitos importantes para programação no geral, não só para Python. Então é uma coisa muito boa. Não, tá bom. Acho que sobre tipos, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso. Eu acho que é bem legal entender que o Python, apesar de não ser uma linguagem fortemente tipada e que você pode chegar a não declarar os tipos, você tem tido recomendações nos últimos anos, né? Agora a gente tem o type hint, então você consegue indicar qual que é o tipo. Quando você lê um método ali, de um código que uma outra pessoa escreveu para você, você consegue ver ali qual que é o tipo que você vai estar recebendo de input, né? Qual que é a assinatura da função, consegue adicionar uma docstring com documentação explicando qual que é o retorno, que pode ser uma tupla, pode ser, a gente falou de dicionário, falou de tupla, é muito comum retornar tupla em Python, nos métodos. Então, uma coisa legal de estudar, a documentação é bem completa sobre isso, né? Então, é um outro ponto que eu acho que é bem legal entender. E tem sido uma boa prática usar. Nos últimos projetos que eu trabalhei, né, em outras empresas e na consultoria hoje, muita gente tem usado. Eu tenho visto muito código com essa documentação, porque o pessoal sentiu falta aqui de ter uma documentação no próprio código para outras pessoas. Então é legal você exercitar isso também, né? E uma forma de aprofundar esse nível que a gente está falando agora pode ser pegar um projeto que você fez no começo, tentar entender ele, vai ser um ponto já difícil. E aí você já vai conseguir pensar também o que eu poderia ter feito de diferente para que esse projeto fosse mais fácil de ser compreendido e o que eu posso melhorar em relação à eficiência. Com certeza tem algo a melhorar. Às vezes a gente pode não estar enxergando, né? Chamar alguém para revisar ajuda, mas é legal você estar dando uma olhada ali de refatorar todo o seu código, né? Com mais conhecimento que você tem hoje, olhar um código antigo e ver o que você aprendeu, até para ter um nivelamento, assim, ver o quanto você avançou. Só uma minha correção. Na verdade, Python, ele é fortemente tipado. Eu acho que você é o dinâmico trocou, estático que a gente tá confundindo. Acho que você trocou com o dinâmico e estático, mas só pra não confundir o pessoal. Desses avançados. E esse reflection, né? Então, só pra entender, esse dos hints, eu vou fazer anotaçõezinhas, usar um mecanismozinho novo na linguagem. Aí, se eu passo um tipo que não era o esperado, ele vai me dar um erro de execução. Ou já tem que nem no TypeScript, o editor já começa a apontar pra mim, você tá passando um bicho estranho aí pra esse método. Isso, vai ficar um highlight ali no editor, tipo... Você vai importar do typing, aí você importa, por exemplo, a lista, o tipo que você importa é um list escrito com um L maiúsculo. E aí você vai colocar que aquela variável é daquele tipo. Né? Você usa uma sintaxe de nome da variável, 2 pontos e o tipo que você vai estar importando. Então, você vai ter que importar de uma biblioteca e se o import estiver errado, aí já vai ficar indicado que o import não está correto. Gente, todas as linguagens estão ficando iguais. E elas antes falavam que isso era ruim. Só pra deixar o meu hint aqui bem, mas bem todos claro. falam, mas, bem claro na verdade, aqui. ela não quebra a linguagem com a tipagem estática. Python dificilmente vai quebrar as coisas assim por causa do duck typing. Você tem que ficar de olho. Aí, só se você, sei lá, implementa... Eu já vi algumas libs, assim, que o pessoal fez, que são, assim, uns decorators que você coloca e ele faz algumas mágicas lá pra realmente quebrar, se não for do tipo certo. Mas é isso, assim, não quebra por default. Mas, tá aí uma coisa também já pegando o gancho, uma coisa que é interessante num Python mais avançado, você estudar o que são decorators, né? E como que você consegue criar os seus próprios decorators em Python, porque você pode criar, que são meio que funções que vão envelopar outras funções e fazer coisas com elas antes delas serem executadas, certo? Então, são coisas interessantes que abrem outras possibilidades dentro da programação para você criar ferramentas diferentes, isso é bem legal também. Eu acho que até agora a gente estava falando muito sobre eu quero aprender a fazer algo. E agora a gente está falando sobre eu quero fazer como as pessoas fazem as bibliotecas que a gente usa. Fazer melhor esse algo. Então, quando você fala de reflection, por exemplo, né? Pensa o Flask e o Django vão usar reflection a rodo, né? Como é que eles adivinham as coisas nossas, né? Então tem muito reflection. Vai ter muito padrões, design patterns em geral, né? Decorators e outros, para que eles fiquem sabendo o que está acontecendo e aí eles tomem as atitudes de acordo. Quando a gente fala do processamento paralelo, né? A gente vai treinar modelos e aí a gente tem lá um parâmetro. Muitas das bibliotecas tem lá parâmetro que fala o número de threads que é para usar, que por padrão é o máximo de threads que está disponível, né, no seu computador, muitas vezes. Mas não, agora você tem um processo seu próprio, né? Que você quer executar, agora você vai se virar com gerenciar
né, distribuir isso em várias threads e depois pegar o resultado dessas várias threads e trabalhar com esse resultado. Então, à medida que você vai avançando, né, antes você estava no tipo, quero fazer as coisas acontecerem, então fazendo, está funcionando. Agora eu quero fazer cada vez melhor e entender melhor o que está acontecendo por trás da linguagem. E aí você vai aprender esses recursos que são os recursos que são usados pelas bibliotecas que a gente usa. Sim, então fica uma dica, né? Ler código de outras pessoas. Porque assim, quando a gente está aprendendo, eu sempre recebo essa pergunta. Eu vou dar um exemplo. No último projeto do time, eu tinha um rapaz que era full stack, mas que nunca tinha trabalhado com Python. Ele teve que fazer a primeira API dele usando o Flask. E ele queria entender, eu quero fazer... Ele fez funcionar em um arquivo, como a Debs falou, poucas linhas de código estava funcionando. Depois de um tempo, por própria curiosidade, era para uma POC, né, uma prova de conceito, nada muito elaborado. Por curiosidade, ele perguntou, mas como que faço isso melhor? Qual que é o padrão de projeto, de nomenclatura? Como que eu dou nome? Como que eu organizo os arquivos, né? Então, acho que ler código de bibliotecas, que a gente costuma usar, vou dar Pandas de exemplo aqui, porque a gente falou muito disso, mas tem outras. É legal para você ver como as pessoas organizam o código, como que elas utilizam as estruturas, para você conseguir avançar um pouco, se você não está trabalhando às vezes, porque no trabalho você tem ali um colega, um par que é mais experiente, mas sozinho estudando às vezes não. Então vale olhar esses códigos para aprender um pouco lendo mesmo. Boa. Sobre padrão de códigos, tem uma... Talvez a gente devesse ter falado desde o início, assim, mas não necessariamente, porque no início você só quer fazer as coisas acontecerem, né? Depois que você começa a pensar em padrão. Mas uma coisa... Se você tá no início agora, pode procurar sobre isso também, para pelo menos dar uma lida e depois, mais pra frente, você dá uma lida de novo. Mas existem padrões de código de Python que a própria comunidade criou. E são padrões que são bons porque... Isso significa que qualquer desenvolvedor de Python em qualquer lugar do mundo consegue olhar para um código de Python e entender mais rápido aquele código porque tá tudo seguindo um padrão, que é a PEP8. PEP8. E por que o 8 da PEP8? Só Deus sabe, porque... Enfim, não sei. Mas isso daí é uma compilação de exemplos de código que são o que chamamos de pythônicos, né? E que a comunidade de Python em geral costuma seguir. Então, por exemplo... todos os nomes de variáveis são minúsculos, eles são se eles têm mais de uma palavra, essas palavras são separadas com um underline. Esse é um exemplo de padrão. Então, é legal saber, porque muitas vezes quando você for trabalhar com Python, esses são padrões que os próprios times adotam. Então, eu já trabalhei em umas 3 empresas que lá no início do onboarding de Python, tava falando, beleza, e quais são os padrões que a gente adota aqui? PEP8. Então, é sempre bom saber. Eu ia falar da PEP, que a gente chama de propostas de enriquecimento do Python, tava tentando lembrar a sigla. Então, tem várias PEPs que são propostas, né? Mas umas se destacam mais por adesão da comunidade. Você vê a força do open source, né? Várias pessoas vão fazer diferentes propostas, mas algumas ganham mais força, né? Tem a PEP8, né? Tem a PEP sobre as docstrings, que o pessoal tem usado bastante. Tem outras que a galera tá usando mais, né? A 8 é a mais famosa, porque realmente definiu muitos padrões que tem usado muito, mas era só um fun fact, assim. E eu acho que e esse passo que engloba muitas coisas são colocar essas coisas em containers para fazer o deploy e entender um pouquinho da arquitetura de microserviços, porque a gente já bateu aqui desde o Flask nessa ideia de criação de uma API REST. Então a gente precisa agora pegar, colocar isso dentro de um lugar para fazer o deploy num cloud. Então entender um pouco da arquitetura de microserviços, de cloud e de REST, acho que faz sentido também, não é? Nossa, sim, faz todo sentido, ainda mais no cenário que a gente tá hoje em dia, que tudo tá em servidores, a gente precisa saber como trabalhar com isso. Não necessariamente a gente vai ser a pessoa que vai estar lá levantando servidores, colocando o código lá, mas muito provavelmente você vai ter contato com isso e você saber quais são as sutilezas de se trabalhar, né, com diferentes códigos rodando em diferentes máquinas, né, fisicamente em espaços diferentes. Isso tudo traz uma complexidade que muitas vezes é abstraída pelos provedores de cloud que a gente usa, mas é interessante você saber, conhecer, né, e já ter tido contato com isso antes de trabalhar. É uma ótima edição. É muito legal, porque quando a gente vai trabalhar numa empresa, é um conhecimento que você vai ver em algumas vagas. Não só Python, programação, mas pedindo, você precisa conhecer Git, precisa conhecer GitHub, precisa conhecer Docker, seria desejável, às vezes a vaga vai exigir.
Então, é um conhecimento a mais ali que você pode estudar e que vai te dar uma força bem legal quando você começar num projeto e entender como as pessoas compartilham projetos, acabar com aquele problema de não roda na minha máquina roda, né? Então, como que as empresas resolvem isso, né? Então, é legal você estudar um pouco dessas ferramentas, mas como a Deb falou, né? Vai ter um time na empresa de infra que vai estar tomando conta de grande parte disso, mas é importante saber como funciona. Sim, mas é isso, nem sempre vai ter o time de infra. Às vezes pode não ter. Dependendo do tamanho. Às vezes o time, você é o Exatamente. full stack, que é infra também. Exatamente. Impressora e cafezinho. Faz tudo. Então, assim, nem sempre você vai ter essa sorte. E é isso, é mais conhecimento pra você. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que aí voltando pra conhecimentos de Python específicos, que são um pouquinho mais avançados e que é legal conhecer, é conhecer também de args e coargs, né? Que é exatamente assim que se fala mesmo. Pode procurar no Google args e K de Eu falo KW-args. Eu acabei de descobrir uma nova forma de falar. Eu não sei. coargs. Eu falo KW-args, mas... Cada pessoa fala de uma forma diferente. Que são aqueles parâmetros que vêm... que a gente pode declarar nas nossas funções de Python, que eles começam com uma estrelinha e com 2 estrelinhas, que muitas vezes você vai ver código de outras pessoas e você vai ficar... Que raios que é essa estrelinha que tá fazendo aqui? Isso vai te explicar o que raios é essa estrelinha. Vai te trazer um poder muito grande, né? Uma flexibilidade do que você consegue fazer com as suas funções, né? E trazer... fazer seu código ficar melhor também. Então, essa é uma boa coisa de saber. Verdade, é uma dúvida que eu tinha muito grande quando eu comecei a estudar Python. Eu via, e aí eu simplesmente passei a ignorar. Mas em algum momento eu precisei entender o que era isso. Eu acho que esse é justo o sinal. Na hora que você vê a terceira vez que você tá ignorando, que você tá evitando aquela curvinha de aprendizado, é o momento que você precisa estudar aquilo. Acho que é um sinal bem forte. Eu acho que tem uma coisa que a gente não comentou explicitamente, mas acaba aparecendo, é que o Python é uma linguagem que cresceu em popularidade muito no momento de uma luta grande entre linguagens que apresentavam uma forma funcional e a forma orientada a objeto, né? Uma luta muito grande desses dois lados. E você vê as duas implementações, né, de coisas funcionais e de coisas orientadas a objeto lá dentro, no seu dia a dia. Então você vai no seu dia a dia, muito provavelmente, você vai criar classes, você vai trabalhar com heranças, você vai invocar métodos, fazer coisas do gênero, muito provavelmente. Composições e outros padrões, né? E você vai trabalhar com funções e abstrações de funções e generalizações de funções. Então essa questão do coargs, etc., ela aparece direto quando você está trabalhando no funcional e você está, por exemplo, compondo o comportamento através de delegação de uma função para outra função. Então você não sabe o que você vai receber, você não sabe para quem você vai passar, etc. Então entra super com o que você tinha decorado, né, comentado de decoradores. Mas você sempre tem esses dois caminhos, o orientado a objeto e o funcional. E os dois aparecem no dia a dia do Python. Sabe, é diferente de tipo, não, eu vou tentar ficar só no funcional. Não costuma acontecer. O orientado a objeto vai aparecer, a não ser que você faça uma camada de abstração nele, né? E acho que isso é muito legal, enriquecedor, né? Como desenvolvedor, desenvolvedora. Mas são duas coisas para aprender também, né? Essa parte de funcional é interessante. Eu acho que para dar nome de duas coisas que para você buscar dentro disso é pesquisar sobre lambdas, né? Então, como que você cria lambdas no Python, que na verdade são só funções que não tem nome. E é só isso, né? Mas saber como que é a sintaxe, porque isso vai aparecer muito especialmente se você trabalhar com ciência de dados, né? Ela aparece o tempo inteiro. Então, procurar sobre lambdas e também procurar sobre um negócio que se chama closures, que são basicamente funções que dentro delas tem uma outra função que é usada só dentro daquele escopo da função ou que é retornada por aquela função. Isso também é uma coisa que é interessante dar uma olhada, porque vira e mexe você vai ver. Só que ela tem algumas particularidades, então tem algumas coisas que podem ou não funcionar de forma que você não previa por conta dessas closures. Então, é interessante dar uma pesquisada sobre essas duas coisinhas também. São coisas que vão aprofundar seus conhecimentos em Python e te fazer explorar o máximo que você consegue dessa linguagem maravilhosa. Vou fazer um último comentário que eu acho que é legal para fechar. É que quando a gente vai estudando, surgem essas questões no código que a gente não conhece. Às vezes, até depois de alguns anos... eu conheço muitas pessoas que muitos não sabiam o que era closure quando eu comentava, mas porque eu fui estudar a linguagem, eu fui descobrindo o nome de coisas que as pessoas já fazem, mas que não sabiam que existia um nome para aquilo, sabe?
né? Que ele falou do Dunder Method, né? Não sabia que existia, que era esse nome. Então, é legal estudar porque você começa a ter nome das coisas, consegue se aprofundar naquele tema já que você tem um nome, né? E não, às vezes eu vou falar por mim, assim, se a gente tá no dia a dia do trabalho, a gente se acomoda mesmo e não vai aprofundando, não vai estudando, não vai entendendo melhor como a linguagem funciona. E eu comecei a estudar mais e aprofundar mais, e isso foi muito valioso, de verdade, assim. Você conhecer o nome, até pra ensinar uma outra pessoa. Porque se ela perguntar, mas o que é isso? Você fala, não sei, eu sempre fiz assim. Mas aí você fala, não, isso é essa tal função que existe no Python, que a gente faz dessa forma por esse motivo, vale você estudar sobre esse assunto, né? Aqui que você aprofunda. Mas eu já peguei júnior, o estagiário me perguntando, e eu não sabia responder. Eu falei, não, vamos descobrir juntos então agora o nome disso, porque é o momento, acontece, e é muito legal também, né? Mas é isso que eu gosto do Python, assim, que eu me apaixonei, eu nunca fui apaixonada por linguagem, eu sempre fui muito agnóstica. Mas depois que você começa a estudar uma linguagem em si, mais aprofundada, entendendo como ela funciona, você vai se interessando cada vez mais em ser especialista daquilo, né? Que é um pouco da carreira inteira que a gente discute aqui, né? Às vezes até surge essa carreira de, tem 1000 linguagens, qual que eu estudo? Eu já puxei uma treta aqui. Mas é legal você, se você for focar em Python, conhecer mais sobre, nunca vai ser ruim. Eu acho que vai te deixando cada vez mais interessado, porque como o Gui citou aqui também, né? As linguagens estão cada vez mais tendo coisas muito semelhantes entre si. Então, acho que focar em uma, estudar ela com profundidade, entender como ela funciona, vai te dar muito insumo para aprender outras linguagens depois. E na carreira em Python, a gente esbarra, mesmo trabalhando com back-end, trabalhando com web, criando serviços, criando APIs, a gente acaba esbarrando em algumas coisas que não tem, são inevitáveis. Já apareceu aqui o assunto Data Science, inclusive foi citado Pandas no meio, não é? Você vê que surge o assunto. Apesar de serem duas profissões bem diferentes, cada uma com seu espaço, é curioso ver que aqui todo mundo tem relação com ciência de dados, a gente tem um episódio de ciência de dados, mas eu acho que deve acontecer de você estar trabalhando no back-end com Python e com Django e com Flask, e em algum momento você fala, não, pera lá, deixa eu ajudar a pessoa de ciência de dados, ou eu sou cientista de dados e eu também preciso fazer isso aqui rodar em batch, ou eu preciso arrumar o tal do Jupyter Notebook. Então eu queria entender o que é Jupyter, o que é Pandas e o que a ciência de dados tem a ver aí com Python para envolver com tudo isso. Eu queria começar falando sobre o Jupyter, que daí vocês melhoram o que eu vou falar, tenho certeza. O Jupyter é uma coisa muito legal, que é uma forma de programar que diversas outras ferramentas copiaram. Tem até um nome que eu não esqueci o nome para esse tipo de ferramenta, que é um caderno de anotações. Então você começa a anotar um código Python, diversas coisas que você quer executar. Então você, como num caderno de uma fórmula matemática que você está tentando inventar, você vai tentando fazer as coisas que você quer fazer. E você vai executando e de repente você chega no resultado que você quer. E maravilha, você tem tudo isso documentado, literalmente como num caderno, de cima a baixo, tudo que é feito passo a passo. Então, num primeiro momento, é uma ferramenta muito boa para a gente aprender Python em geral, para diversos tipos de usos, e para ciência de dados, porque você vai treinar modelo, você pode carregar isso online e aí você já sai executando um gerador de imagens usando inteligência artificial, só dando enter, enter, enter. É genial. Só que aí começa a ficar grande isso, né? Não, ele pega o notebook aí fala das coisas boas, é incrível. Porém, um momento agora, tudo começa a dar errado. O que o Gui tá falando aqui é que o notebook, ele te facilita para você ter essas células de código que você vai escrevendo algumas linhas e vai rodando elas em execução, aí você escreve texto. Eu realmente uso como estudo, como eu vou estudar um tema novo, porque eu gosto de fazer anotações entre as minhas linhas de código. Só que quando você começa a trabalhar em equipe, em conjunto, e esse notebook vai crescendo o número de linhas, a manutenção dele fica difícil. E você tem que ficar rodando muitas células. Aí você vê um notebook com 200 células, que você tem que ficar rodando uma por uma, em sequência, para ter os resultados, né? Então, é legal conhecer a ferramenta, porque pode ser uma ferramenta muito útil, pode ser que alguém te passe um arquivo de um notebook, né, com código, você tem que saber como rodar aquilo, como que eu abro esse arquivo, como que eu executo, como que eu analiso, como que eu uso. E pode ser que você precise utilizar a ferramenta ou até dar manutenção nela, ou reorganizar o código, né? Mas para organizar o notebook, o que a gente comentou aqui hoje, né? Classes, entender orientação a objeto, entender as documentações que o Python já oferece para a linguagem, como docstring. Tudo isso vai te ajudando a
aplicar o conceito que a gente chama de dry, né? Don't repeat yourself, de você não ter repetição de código, que acontece muito no notebook, de você rodar a mesma função várias vezes, né? Do Pandas, que a gente vai falar, a Debs pode comentar, né? Você tá ali executando a mesma função várias vezes, você pode otimizar isso e criar uma função que já chama o Pandas e já faz aquela execução recebendo uma variável. Então, ao tempo você vai conseguindo reutilizar, mas é interessante conhecer porque pode, com certeza, e vai acontecer de alguém te mandar um arquivo notebook, ou você querer conhecer a ferramenta e ver como que ela pode ser útil para estudar. Eu acho que isso de você conhecer para estudar é muito legal do notebook, porque assim, não sei se você que tá em casa ouvindo e nunca viu um notebook na vida conseguiu pegar tanto qual que é a ideia dele, mas ele é que nem um script normal que você faz em Python, então você lá na sua ideia, você foi lá e escreveu o código, você consegue escrever esse código e aí você abre o terminal, você abre um outro lugar e roda esse código, você vê o que deu de saída dele. O legal do notebook é que ele meio que comba essas duas coisas. Então, o que eles estavam falando de células é o espaço que você tem para escrever o código. Você executa aquela célula, logo embaixo já vai estar o resultado que ela cuspiu lá para você. E aí você pode criar uma nova célula em sequência para continuar aquele código. E aí você vai fazendo isso. Então, ele é muito legal para você já ter no mesmo lugar o código que você tinha e o que ele tá te cuspindo, o que ele já te retornou. Isso é legal para estudo e é legal também quando você precisa criar um relatório para alguém que você vai usar programação para extrair o resultado lá do relatório que você vai fazer. O notebook funciona lindamente para isso. Então, com certeza, é uma ferramenta muito da hora. Eu já usei bastante, não só dentro do contexto de ciência de dados, mas às vezes eu ia dar um workshop, então eu usava o notebook, ou então, às vezes, no meu TCC, eu fiz o TCC, fui entregar tinha a parte do artigo escrito e tudo mais, mas a parte de código, ao invés de entregar só os scripts de código, eu entreguei um notebook que eu conseguia ir colocando anotações no meio do código que eu tinha feito, porque a ideia era ser uma coisa bem entendível para outras pessoas também, não necessariamente quem fosse ver o meu código saberia Python, né? Então, assim, é uma ferramenta muito da hora. Então, indico bastante, né, conhecer, mesmo que você não vá mexer com ciência de dados. Esses notebooks ganharam tanto poder que existe até comunidades como o Observable, em que você cria um notebook e outras pessoas forcam ou clonam ele e começam a alterar. E você tem essa hierarquia dos clones. E você pode, no seu notebook, importar uma função que foi definida no notebook de outra pessoa, versionada e não sei o que. Assim, é uma comunidade enorme, né? Que é o poder da comunidade hacker tradicional, open source, não sei o que. É o crowdsourcing, crowdcoding, de alguma maneira, maior do que o GitHub, né? Já que ao mesmo tempo você está executando... Maior não, mas mais dinâmica, já que você está executando o código, não só compartilhando o código que você pode executar. Você está executando em grupo. E não só em Python, como também em outras linguagens. Mas é isso, não é um código que você vai mandar para produção, alguma coisa, é uma coisa mais, né, ali local, assim. Você não deveria mandar, porque as pessoas mandam. Não, as pessoas mandam, né? Mas tem soluções surgindo para isso também, né? Então, notebook, Data Scientist gosta muito de notebook. Você falar que vai tirar o notebook dele, a pessoa não vai gostar. Mas como a gente falou aqui, é difícil da manutenção. Mas tem algumas soluções surgidas para ter um versionamento, ter uma certa organização, né? Eu vou citar aqui o Databricks, que virou minha paixão. Mas, enfim, se tiver curiosidade, só se tiver curiosidade, não tá no nosso T. Mas justamente um pouco dessa ideia de usar os notebooks, mas de uma forma que eles sejam colocados em produção e permita também você ter um versionamento daquele código, né? Isso mais para engenharia de dados. Então, é uma solução que eu descobri recentemente e eu falei, realmente, incrível, porque muitas empresas lutam, a gente fala de não colocar em produção, mas fato é que muitas empresas colocam o notebook em produção, né? E é difícil pra caramba da manutenção, mas acontece. É gambiarra, mas acontece. O Netflix tem um post de alguns anos atrás de como eles pegaram os notebooks dos cientistas de dados de lá e rodam. Imagina na escala que eles rodam essas coisas, porque aí você tem lá os modelos, só que agora tem que testar para otimizar hiperparâmetro, não sei o que, de um notebook, né? Doideira, eu sei assim, que a XP doideira. faz isso também. Mas falando em coisas que não fazem parte do nosso T, né, mas que estão relacionadas, tem o Pandas também, que é uma biblioteca maravilhosa, assim, de conhecer. Ela é muito, muito boa, que ela é uma biblioteca que permite com que você leia data frames, né? Que data frame, na verdade, é só uma palavra bonita para planilha.
Um matrizão, né? Uma planilhão. matrizona. Então, você consegue ler um CSV, você consegue ler um Excel de uma forma extremamente fácil, extremamente bonita, e manipular isso, iterar sobre esses dados, alterar, limpar e tudo mais de uma forma muito simplificada. E isso é, obviamente, muito bom para a ciência de dados, né? Mas mesmo quando a gente está falando de engenharia de software, você nunca sabe como que vai vir o seu dado. Às vezes o dado vem bonitinho, através de uma API, num JSON, show. Às vezes não. Às vezes vão querer te dar uma planilha. E aí você vai chorar lágrimas de sangue, mas você vai ter que trabalhar com aquela planilha. Então, é uma biblioteca muito boa e super bem documentada, né? Super bem mantida pela comunidade. Então, é com certeza uma biblioteca aí que, se você tiver um tempinho, tipo, não sei o que eu vou fazer agora, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que, assim, de cada 10 projetos meus pequenos que eu tenho de exploração, de fazer coisas, etc., se você olhar o requirements.txt, que é onde estão as bibliotecas que você usa... Já vem por default ali. 9... já podia vir por Mesmo sem default. ser de ciência de dados. 9 deles tem Flask, no meu caso, e 8 tem Pandas. Mesmo sem ser de ciência de dados, porque, como eu disse numa outra gravação nossa, eu uso muito para facilitar a leitura e para facilitar a comunicação com outros sistemas, que eu não tenho, que é só, eu preciso consumir alguma coisa, mesmo que seja interativo, mesmo que seja não sei o que, eu preciso consumir, ponho Pandas lá, consome, depois eu parceio e faço o que tiver que fazer. É muito fácil de manipular depois que parceia uma URI, né? Alguma coisa na internet. Porque ele lê JSON muito bem também, né? Não é só a planilha. Para quem for ver Pandas pela primeira vez, e na verdade essa é uma dica para quem for ver qualquer coisa pela primeira vez, assim, a dica que eu dou, assim, se você for ver uma linguagem de programação pela primeira vez, alguma lib, procura por o nome dessa lib e cheat sheet no Google. Cheat sheet aqui fica meio difícil de pronunciar, mas basicamente em tradução livre, é como se fosse uma planilha do roubo. É isso, né? Acho que, ok. Guia de truques. Guia de truques, exatamente. Então, você procura por isso, que vai te trazer um panorama, assim, de quais são as funcionalidades mais usadas daquela lib, quais são as funcionalidades mais usadas daquela linguagem, para você começar por elas, porque provavelmente são as que você vai mais frequentemente usar, vai mais frequentemente ver por aí. Então, isso é até legal para Python, sabe? Você pode procurar Python cheat sheet e você vai ver lá, tipo, rápido, como fazer uma função, como criar uma variável nessa linguagem, como que eu opero essas coisas. Então, fica a dica. Um FAQ bonito. O quê? Um Q&A bonito. Um Q&A bonito, exatamente. E você, o que você está estudando de Python, o que você acha interessante para sua carreira, para adicionar, para remover aqui? Deixa o seu comentário e lembre-se, o que a gente quer é que você, no Tech Guide, você vai ver, tá cheio de links aqui, clicando em cada um desses cards, agora que tem esses Data Science aqui no braço do T, você pode ver links para artigos, para tutoriais, tem conteúdo da Lura, tem conteúdo aberto, e a gente quer a sua colaboração, quem sabe até você pode forcar, não é? Você pode clonar, assim como no Jupyter, você pode forcar esses arquivos que estão em formato Markdown, esse formato trivial, e criar o seu próprio guia de estudos, seu próprio Tech Guide, porque a gente quer ver a sua evolução daqui a um mês, daqui a 6 meses a gente quer que você chegue pra Carla, pro Guilherme, pra Débora, falando, olha, vi vocês 6 meses atrás, olha onde eu tô agora nesse planejamento, eu fui um pouco mais pra cá, é justo isso. A gente quer que você marque seus estudos e se acompanhe, se autoavalie, para saber se você está dando um passo ou se você continua sendo a mesma pessoa programadora de 1 ano atrás, que é justo isso que a gente não quer. Então, muito obrigado aos participantes, especialmente a você que deixou seu like, deixou aqui a sua inscrição e compartilhou para amigos e amigas que querem entrar na carreira de Python. Até a próxima!